O que você imagina quando pensa em um marechal dos Estados Unidos, talvez? É um policial durão entrando em uma cidadezinha empoeirada, com um distintivo brilhante no peito e um revólver grande na cintura para lidar com a gangue de foras da lei local. Nesse caso, você não estaria muito longe de como os marechais cumpriam seus deveres nos tempos do Velho Oeste. Porém, a história deles é ainda mais antiga, com mais de 130 anos, tornando o Serviço de Marechais do Seguridade a agência federal de aplicação da lei mais antiga do país. Os marechais do Seguridade ainda mantêm raízes do Velho Oeste. Como evoluíram ao longo dos séculos? O que significa ser um marechal do Seguridade atualmente? O que é necessário para se tornar um? Vamos responder essas e outras perguntas para você. E aí, pessoal? Sou o veterano Vini, voz do General Discharge. Junte-se a nós para explorar a história da Agência Federal de Aplicação da Lei mais antiga dos Estados Unidos, do início até hoje. Este é o Serviço de Delegados do ZEUAC. Fundado em 4 de setembro de 1789, o Serviço de Delegados dos EPOSAARs foi criado quando o presidente George Washington assinou a lei judiciária. Para começar, havia 13 delegados, um para cada estado. A tarefa deles era simples: cumprir todos os mandados legais emitidos pelo governo dos EPOSAARs. Como você pode imaginar, eles tinham uma ampla variedade de funções, incluindo entregar intimações, fazer o censo, gerenciar jurados e, com o tempo, coletar impostos. No fim do século XIX, aplicar a lei armada e capturar fugitivos viraram as funções principais dos delegados federais no quase sem lei Velho Oeste, sob o Departamento de Justiça. Depois de 1870, os delegados federais dessa época incluem algumas das lendas do Velho Oeste, como Wyatt Earp, que junto com seus irmãos Virgil e Morgan e John Doc Holliday, derrotou a gangue dos cowboys no OK Corral. Outro delegado notável é Bass Reeves, nascido na escravidão e primeiro delegado federal afro-americano a oeste do Mississippi, e capturou mais de 3.000 criminosos durante sua carreira condecorada. Avançando para o início do século XX, o crime organizado moderno, especialmente na lei seca, ampliou as funções dos delegados, que passaram a proteger testemunhas, gerir prisioneiros federais e garantir a segurança do judiciário. Os delegados do SABIRA ampliaram suas funções ao longo dos anos. Nos anos 60, atuaram como seguranças de ativistas dos direitos civis e garantiram a dessegregação. Durante as décadas de 70 e 80, eles foram moldados na agência que conhecemos hoje. Hoje, 1971, marcou o início do Programa de Proteção a Testemunhas, autorizado pela Lei de Controle do Crime Organizado de 1970. A formação do Grupo de Operações Especiais, SOG, se tornaria uma parte fundamental das missões e do desenvolvimento dos US Marshals nas décadas seguintes. O diretor do Serviço de Marshals, Wayne Colburn, criou o SUG como uma unidade tática federal altamente treinada e disciplinada, pronta para responder rapidamente a emergências nos Estados Unidos ou territórios, diante das situações cada vez mais hostis enfrentadas pelos Marshals. Não demorou para que os primeiros 114 recrutas escolhidos a dedo por Colburn enfrentassem sua primeira missão. Após o treinamento na Academia da Patrulha de Fronteira, com foco em técnicas para distúrbios civis, o SOG foi mobilizado para proteger tribunais federais em Washington, D.C., durante a manifestação do 1º de maio de 71. Em 1973, centenas de membros do movimento indígena americano ocuparam Wounded Knee, Dakota do Sul, protestando contra o tratamento do governo federal aos nativos americanos. Ficou claro que os agentes do SOG precisam de treinamento mais intenso. O impasse de um dia resultou em tiroteios que mataram 2 membros do movimento indígena americano e deixaram um delegado paralisado. Nos anos 80, o Serviço de Delegados ampliou a captura de fugitivos, criando em 1983 o programa dos 15 fugitivos mais procurados para focar nos mais perigosos. No mesmo ano, o SOG recebeu seu primeiro centro de treinamento em Campo Beauregard, Louisiana. A década também teve delegados atuando em operações importantes, como proteger e realocar testemunhas da máfia, inclusive as que depuseram contra famílias do crime no julgamento da comissão da máfia.
Enquanto isso, os delegados do ESOG deram suporte tático em uma das maiores e mais longas crises de reféns dos Auer. Primeiro foi capturar um refém nos Estados Unidos, foi para nos anos 80, depois nos anos 80, 9 delegados do ESOG foram enviados ao Panamá para capturar o general Manuel Noriega e levá-lo ao Zepio Cairo. Porém, nenhuma agência com a longa história dos delegados do ZAI está isenta de controvérsias. Isso aconteceu em agosto de 92, quando um impasse entre os delegados do ESOG e a família Weaver em sua cabana em Ruby Ridge, Idaho, resultou nas mortes do delegado William Deegan, Vicky Weaver e do jovem de 14 anos, Samuel Weaver. Após o 11 de setembro, os delegados adaptaram-se ao novo cenário da segurança nacional e da lei, atuando na proteção do Judiciário Federal, segurança de prédios e transporte de suspeitos de terrorismo de alto perfil. Com o crime se tornando uma questão cada vez mais complexa de se combater, o serviço dos delegados continua a cumprir suas funções originais e a evoluir para assumir novas responsabilidades, o que nos leva diretamente a Atualmente, os delegados dos Estados Unidos lideram a aplicação da lei federal americana e executam diversas missões perigosas e arriscadas. Atuam em todo o SEC-GBC, presentes nos 4 distritos federais por escritórios liderados por delegados nomeados pelo presidente, garantindo a execução local de suas diversas missões, apesar da coordenação estratégica ser centralizada na sede em Arlington, Virgínia. Como a captura e investigação de fugitivos ainda é o foco dos delegados, vamos começar por aí. Quando se trata de localizar fugitivos, os delegados do CBS não são apenas a primeira opção da América, eles são a melhor escolha. Capturam mais fugitivos por ano que todas as outras agências de aplicação da lei juntas. Para colocar isso em perspectiva, os números mais recentes de 22 mostram que os delegados prenderam impressionantes 75.846 fugitivos, a uma média de 303 por dia. Isso é insano. A agência também cumpriu 5.425 mandados e realizou 720 extradições, deportações e expulsões internacionais para manter o controle dos criminosos de maior destaque. Os delegados têm o programa dos fugitivos mais procurados, que já mencionamos, para carreiras menos proeminentes, mas não menos perigosas. Criminosos com histórico violento ou cujos crimes ameaçam a segurança pública. A agência também gerencia o programa de fugitivos de grandes casos. Os delegados do SAC-MORA trabalham extensivamente para fornecer assistência e expertise a outras agências de aplicação da lei, por meio de 56 forças-tarefa conjuntas permanentes de fugitivos e supervisionando 7 forças-tarefa regionais. Mais recentemente, em 2006, a agência expandiu suas capacidades na investigação e captura de criminosos sexuais foragidos com a criação do Departamento de Investigação de Criminosos Sexuais. Um volume tão alto de prisões significa lidar e transportar muitos prisioneiros federais. Aqui entram o Serviço de Delegados do ZEUA, a Divisão de Operações de Prisioneiros e o Sistema de Transporte de Prisioneiros e Estrangeiros da Justiça, o JOPATS. Os delegados abrigam mais de 3.000 prisioneiros em cadeias federais, estaduais, locais e privadas no CBS, alugando espaço por contratos com mais de 1.200 governos estaduais e locais para transferi-los às celas apropriadas. Os delegados gerenciam a rede JOPATS de centros de detenção e uma frota de veículos e aeronaves. Isso mesmo, você ouviu direito, aeronaves. De onde você acha que vem o apelido Conair? Atualmente, o JOPATS opera uma frota de 4 Boeing 37. No total, o JPATS realiza mais de 100.000 transferências de prisioneiros e criminosos por ano. Ainda não terminamos, pois os delegados também devem proteger quem fornece testemunhos que ajudam a prender esses criminosos. O Programa de Segurança de Testemunhas, WITSEC, oferece proteção 24 horas para testemunhas do governo e familiares autorizados em alto risco de intimidação ou retaliação em julgamentos. Quem permanece ameaçado é realocado, protegido e recebe nova identidade. Os delegados se orgulham do fato de que, desde o início do programa, nenhum dos milhares de participantes do WITSEC que seguiram as diretrizes do programa foi ferido ou morto. Delegados do Escritório de Operações de Proteção garantem a segurança de juízes federais
magistrados e outros oficiais do tribunal, dentro e fora das salas de audiência. Inclui avaliações de ameaças, planejamento de segurança e proteção de juízes e suas famílias, alvos por envolvimento em casos de grande repercussão. Além disso, os delegados gerenciam e dispõem de bens apreendidos e confiscados por agências federais de aplicação da lei. Sim, estávamos falando sério ao dizer que as funções dos delegados envolvem todos os elementos da aplicação da lei. Em 2022, o Serviço de Delegados do Surrey possuía ativos no valor de 0,67 bilhão de dólares. Ao leiloar ou vender esses bens, a agência repassa cerca de 106 milhões de dólares para vítimas de crimes e outros terceiros inocentes no mesmo ano. As operações táticas são conduzidas, sem surpresa, pela Divisão de Operações Táticas, para a qual o SOG fornece as capacidades táticas. A crescente expansão das tarefas dos oficiais exigiu especialização ainda maior. Além do SOG, a Divisão de Operações Táticas é responsável por gerenciar e coordenar o trabalho de vários departamentos, que devem estar na tela agora. Destaca-se a Unidade de Operações de Segurança do Estoque Estratégico Nacional, responsável por responder a ameaças e entregar contramedidas médicas essenciais em emergências, eventos naturais ou de segurança nacional. O Escritório de Tecnologia Estratégica oferece aos oficiais modernos sistemas de comunicação tática, vídeo monitoramento, GPS, rastreamento e outras ferramentas técnicas avançadas. Prepara oficiais fora do Zimbabwe pelo Programa de Conscientização de Ameaças Globais, com toda a competência dos oficiais de justiça do Zimbabwe, o que é necessário para ingressar nessa prestigiada agência policial. Apesar da variedade de funções, vagas no Serviço de Oficiais de Justiça do SAWA abrem poucas vezes a cada 2 anos e permanecem disponíveis por pouco tempo, aceitando só as primeiras centenas de inscrições. Interessados em ingressar nos oficiais de justiça devem procurar recrutadores ou participar de sessões informativas que detalham o trabalho e orientam sobre os próximos passos na contratação. Com as qualificações e experiência adequadas, eles podem ser convidados a se candidatar pelo link do Estados Unidos Jobs. Mas quais são essas qualificações? Enquanto a equipe administrativa, os oficiais de aplicação da Lei de Detenção e os oficiais de aplicação da Lei de Aviação têm seus próprios conjuntos de qualificações especiais. Vamos focar no que é necessário para se tornar um delegado do EURISU. As qualificações básicas para se tornar um delegado são aparentemente simples. É preciso ser cidadão do Zimbabwe, ter entre 21 e 36 anos, possuir diploma de bacharel, 3 anos de experiência de trabalho qualificada ou uma combinação de educação e experiência equivalente ao nível GLU-7 e, é claro, ter um histórico impecável. O teste de aptidão física deles, chamado Certificação de Aptidão Total dos Delegados, é um teste padrão que inclui uma corrida de 1,5 milhas, máximo de flexões e abdominais em 1 minuto, além do teste de sentar e alcançar. Confira o teste físico e as qualificações exigidas nos links da descrição ou escaneando o QR Code na tela. No momento, candidatos devem se preparar para um longo processo de contratação, um dos mais extensos entre agências federais de aplicação da lei, levando de 9 a 12 meses, com relatos de até 3 anos. O treinamento ocorre na Academia Nacional de Treinamento Básico do Serviço de Delegados do Surrey, no Centro Federal de Treinamento em Aplicação da Lei, em Glencoe, Geórgia, desde a inscrição até o início na academia. Os candidatos realizam um treinamento de 21 semanas e meia e precisam alcançar no mínimo 70% de aproveitamento, em 5 provas escritas e 8 exercícios práticos. Esses exercícios práticos são, de longe, o maior eliminador de candidatos. Então eles precisam dar o melhor de si. A Academia dos Marshals é considerada uma das mais exigentes fisicamente entre as agências federais de aplicação da lei. E se você já for delegado dos US Marshals e quiser entrar no grupo de operações especiais, isso é mais fácil falar do que fazer. Os Marshals do SOC são uma pequena unidade de elite composta por menos de 100 delegados. É por isso que a seleção para o SOG é altamente competitiva, tanto que os delegados que se voluntariam são escolhidos para passar pelo processo de acordo com um sistema de pontuação numérica. Se eles obtiverem uma pontuação alta o suficiente, precisam passar por uma entrevista com a equipe de treinamento do SOG, que avalia as habilidades e capacidades alegadas pelos candidatos.
Depois, eles enfrentam um rigoroso processo de triagem durante a intensa seleção de 7 dias. Os candidatos são avaliados em sua habilidade de lidar com pressão e atuar em equipe durante treinamentos de 15 a 17 horas. No curso, candidatos treinam em um circuito de 12 obstáculos e em um curso de reação de líderes, testando resolução de problemas, trabalho em equipe e liderança. Os alunos também recebem treinamento em inserções com helicóptero, rapel, técnicas de tiro de precisão, dispositivos de distração, técnicas de combate em ambientes confinados, treinamento tático de campo, movimentação tática e outras habilidades. Depois que os candidatos passam pelo curso de treinamento, eles recebem uma designação para uma das equipes do SOG, mas retornam às suas funções regulares como delegados federais até que essa equipe seja enviada para uma missão. A seleção não encerra o treinamento dos delegados do SOG, que devem seguir aprimorando suas habilidades. Por isso, o SOG criou ao longo dos anos o Centro de Operações Táticas, com vários estandes de tiro, armazém com paredes móveis, torres de rapel e centro de treinamento urbano. A cada 6 meses, delegados do SOG fazem 3 sessões semanais de treinamento para praticar tiro, assalto, inserções com helicóptero e exercícios táticos de campo, incluindo rastreamento e movimentação tática. Tudo isso torna o SOG uma unidade tática federal altamente capacitada, mas não é a única. Na verdade, existe a equipe de resgate de reféns de elite do FBI, sobre a qual temos um vídeo cobrindo desde sua formação até suas capacidades atuais. Escaneie o QR Code na tela ou acesse o link na descrição para assistir. Só conseguimos mostrar essas unidades incríveis graças ao apoio dos nossos apoiadores no Patreon. Muito obrigado a eles. Junte-se a eles e apoie nosso conteúdo escaneando o QR Code na tela ou acessando o link na descrição ou nos comentários fixados. Você quer mesmo estar aqui? Todos os seus amigos estão se inscrevendo no General Discharge e você nem quer estar aqui?